Boa noite, Siqueira. Bom te ver bem. Boa noite a todos. Boa noite. Operação da Polícia Federal investiga o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a mulher dele por suspeita de desvios de recursos na área da saúde. Witzel nega o envolvimento com o esquema e você vai ver também. No Rio Grande do Sul, a perícia aponta que a mãe matou o filho de 11 anos por asfixia. O corpo do menino ficou desaparecido por 10 dias. Prévia do IPCA indica que a economia brasileira pode registrar em maio a maior deflação da história do real. Hoje, a Polícia Federal fez buscas na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A Operação Placebo apura desvios na área da saúde durante a pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério Público Federal, Witzel sabia das supostas fraudes nos contratos. A pedido do Ministério Público, equipes da Polícia Federal foram às ruas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel. Lá, os agentes apreenderam 3 celulares e 3 notebooks. O Palácio Guanabara, sede do governo, também foi alvo da ação que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. As investigações apontam para um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada pelo governo do estado para a instalação dos hospitais de campanha. O esquema teria a participação de agentes públicos, incluindo gestores da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo os procuradores, os orçamentos para serviços de montagem e desmontagem de tendas, instalação de caixas d'água, geradores de energia e piso para a formação da estrutura das unidades foram fraudados. Desde o início do mês, a PF e o Ministério Público Federal vêm fazendo operações de combate às fraudes nos contratos. As provas foram compartilhadas com a Procuradoria-Geral da República por envolver pessoas com foro. Na decisão do STJ, o ministro Benedito Gonçalves afirma que há indícios da participação ativa do governador quanto ao conhecimento e comando das contratações com as empresas investigadas, mesmo sem ter assinado diretamente os documentos. Os policiais federais também estiveram na antiga casa do governador, na zona norte da cidade, e no escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel. Ela teria prestado serviços a uma empresa ligada ao empresário Mário Peixoto, preso no último dia 14 por suspeita de fraudes na área da saúde. A casa do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, na Zona Sul, também foi alvo dos agentes. Ele deixou a pasta há pouco mais de uma semana por conta da demora na entrega dos hospitais de campanha. Os agentes também cumpriram um mandado no apartamento do ex-subsecretário Gabriel Neves, preso no início do mês por suspeita de fraude em licitações. Também ocorreram buscas no escritório da organização social IABAS, no centro do Rio, e na sede da empresa em São Paulo. Os contratos ultrapassam 830 milhões de reais. O governador Wilson Witzel fez um breve pronunciamento e disse que sofre perseguição política. Apesar de ter afirmado em nota que não se pronunciaria, o governador do Rio se manifestou no início da tarde no Palácio Laranjeiras. Wilson Witzel se defendeu das acusações. Disse ser vítima de uma perseguição política. Continuarei trabalhando de cabeça erguida. Manterei minha rotina de trabalho para continuar salvando vidas e corrigindo erros que todos nós estamos passíveis de sofrermos diante desse momento tão difícil que atravessa o Brasil, governado por um líder que, além de ignorar o perigo pelo qual nós estamos passando, inicia perseguições políticas àqueles que ele considera inimigos. Witzel também atacou o senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis. Mais tarde, pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro respondeu aos ataques. O senador negou que tenha havido interferência no trabalho da Polícia Federal. Essa investigação, governador, acho que você estava tão nervoso com a visita do Uber da Polícia Federal aí na sua casa hoje, que ela começou na Polícia Civil do Rio. Foi a sua polícia que estava te investigando. Agora, quando chegaram a elementos
razoáveis de que você estava envolvido, coisas contundentes, eles tiveram que transferir o foro para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e passar o caso para o Ministério Público Federal. Então não tem nada a ver com Polícia Federal. Isso aí, um ministro do STJ autoriza a busca e apreensão na sua casa. Todo o devido processo legal cumprido. Flávio Bolsonaro também disse que nunca encontraram nenhuma prova contra ele e que os casos de corrupção no governo Witzel já eram conhecidos. Até o meio do ano passado, Wilson Witzel e Flávio Bolsonaro eram aliados. O senador apoiou a campanha de Witzel nas eleições de 2018. A relação começou a se deteriorar quando o governador afirmou que gostaria de suceder Jair Bolsonaro na presidência. Desde então, Witzel e a família Bolsonaro trocam acusações. E a organização social IABAS, que é investigada na Operação Placebo do Rio de Janeiro, também administra o Hospital Municipal de Campanha do AMB em São Paulo. Esse contrato de São Paulo não é alvo de investigações. Mesmo assim, o prefeito da cidade, Bruno Covas, se pronunciou sobre o assunto. Total transparência, se tiver qualquer responsável que seja punido com o rigor da lei, imagina, já é um absurdo você desviar recursos da área da saúde. Imagina num momento de pandemia como esse, em que a gente tem que correr contra o tempo para não deixar ninguém sem atendimento. Até agora conseguimos deixar ninguém sem atendimento na cidade de São Paulo. Qualquer dado que a Polícia Federal, qualquer órgão investigativo queira, a Prefeitura está à disposição para passar. Não temos nenhum medo de nenhum tipo de investigação, seja ela feita pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal. A Prefeitura está à disposição para colaborar no que for possível. E agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. A operação da manhã de hoje da Polícia Federal, com autorização do STJ, nos domínios do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mostra que a Operação Lava Jato, que mandou um bom número de políticos e empresários para a cadeia, não teve ainda o condão de demonstrar que a impunidade está sob ataque no Brasil. Embora tenha-se a lamentar o provável vazamento da operação, esta teve aparente sucesso, fazendo apreensões de documentos e celulares no Palácio do Governo e no escritório de advocacia da primeira-dama. O fato é que, enquanto a pandemia mata, a gatunagem se aproveita da tragédia e superfatura a montagem de hospitais de emergência e equipamentos destinados a salvar vidas. Comprovadas as suspeitas, pode-se afirmar que essa canalha engravatada é responsável por um sem número de assassinatos e precisa ser punida com rigor proporcional à atividade criminosa estarrecedora que não guarda nenhum compromisso com a civilização. Está faltando a pena de prisão perpétua neste país. O empresário Paulo Marinho prestou mais um depoimento hoje na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro sobre a denúncia que ele fez sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que foi deflagrada pelo Ministério Público em 2018. Segundo o Marinho, o agora senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, teria sido alertado pelos policiais sobre essa operação, que investigava denúncias de corrupção envolvendo os deputados da Assembleia Legislativa do Rio, empresas e o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele afirmou ter apresentado novas provas e disse que deve entregar o celular para ser periciado ainda esta semana. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou agora há pouco que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja ouvido em no máximo 5 dias pela Polícia Federal para que explique a afirmação dele de que os ministros do STF deveriam ser presos. Weintraub fez esta colocação durante a reunião ministerial que ocorreu no dia 22 de abril no Palácio do Planalto. O Senado também aprovou uma convocação para que Weintraub esclareça as mesmas declarações. A data ainda será definida e o ministro será obrigado a comparecer. Nas redes sociais, Weintraub se defendeu, afirmando que a fala dele foi deturpada.
Com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos em várias cidades do país, a comunicação para os surdos que fazem a leitura labial ficou ainda mais desafiadora. Em São Paulo, uma mãe usou a criatividade para adaptar as máscaras e ajudar a filha a se comunicar sem deixar que ela se protegesse. Essa foto publicada nas redes sociais de Nathalie deixou os seguidores dela curiosos. Muitos não entenderam o porquê da transparência, mas essa foi a forma que a mãe, Dona Arlene, encontrou para ajudar a filha. Teve um dia que ela precisou ir no banco e aí a gente percebeu o quanto estava difícil, né? Quando ela precisasse realmente conversar com uma pessoa e não conseguia fazer essa leitura labial. Nathalie é surda, usa aparelho auditivo e se comunica falando, mas precisa da leitura labial para entender o que os outros dizem. Por isso, o uso obrigatório de máscaras virou um desafio para ela. Eu sempre fui muito independente, tive uma vida muito tranquila, sempre consegui resolver as coisas sozinha. Eu só não consigo falar no telefone, escutar áudio, mas a gente faz adaptações, né? Então, desde que começou a pandemia, todo mundo começou a usar as máscaras. Eu falei, meu Deus, e agora? Não consigo mais fazer coisas simples, né? Imagine ter que ir ao banco, farmácia, padaria, supermercado, fazer as tarefas do dia a dia, encontrar todo mundo de máscara, claro, por proteção, mas não conseguir entender o que as pessoas falam. Isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro. Dona Arlene não só entende as necessidades da filha, como de todos aqueles que precisam da leitura labial para conseguir se comunicar. Por isso, preparou um tutorial para ensinar como fazer esse tipo de máscara. No vídeo, Dona Arlene usa uma folha de papel com um retângulo cortado no meio para fazer um molde. Depois, ela corta o tecido no mesmo formato, costura os 4 lados do retângulo e prende os elásticos nas laterais. Aí é só encaixar o plástico e fazer os ajustes finais. Fica assim. Para essa fonoaudióloga, a máscara adaptada é uma alternativa para a comunicação das pessoas com deficiência auditiva, mas deve ser muito bem higienizada. Tem que tomar bastante cuidado, porque essa máscara vai ficar úmida, ela pode ficar suja mais rapidamente e ela pode embaçar. Então não é uma solução perfeita, mas auxilia as pessoas que precisam da leitura labial para se comunicar e usar máscara ao mesmo tempo. Dona Arlene e a filha, juntas, estão se acostumando com a nova forma de comunicar e sorrir. Consigo me comunicar e ela consegue ver minha boca. E aí dá para entender perfeitamente, né? Te amo. Laudos preliminares apontam que o menino de 11 anos de Planalto, no interior do Rio Grande do Sul, foi morto por asfixia após ser estrangulado. O resultado desmente a mãe do garoto, que afirmou num depoimento que o menino havia morrido depois de ingerir um medicamento. O corpo de Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, foi encontrado ontem. Ele estava desaparecido desde o dia 15 de maio. A mãe do menino confessou a autoria do crime, depois de uma série de depoimentos falsos à polícia. Durante este período, ela fazia postagens nas redes sociais e concedia entrevistas nas quais se mostrava preocupada com o suposto sumiço. 10 dias depois, Alexandra Batista confessou que matou o próprio filho. De acordo com a versão que a mãe contou à polícia, ela teria ministrado 2 doses de diazepam, um medicamento de uso controlado com o intuito de acalmar a criança. Depois teria enrolado o Rafael em um lençol e colocado o corpo dentro de uma caixa de papelão, que foi deixada em uma garagem a cerca de 5 metros da residência em que moravam. Mas algumas questões ainda intrigavam a polícia. Como ela teria concluído que ele realmente estaria morto? Nesta manhã, o laudo da perícia confirmou que Rafael foi vítima de estrangulamento. A necrópsia afirma se tratar de asfixia mecânica, quando as mãos sufocam o pescoço até o esganamento, levando à falta de oxigenação no cérebro e à morte. A polícia ainda apura a participação de outra pessoa no crime e se realmente houve administração de algum medicamento. O tio da vítima relatou o comportamento amoroso do menino. Um amor de pessoa, um menino que não teria por que ter feito uma coisa que desse com ele, sabe? Tanto ele quanto o irmão dele são
filho que qualquer mãe queria ter, sabe? Não dá para dizer por que ela fez isso. E uma mulher que roubou um bebezinho recém-nascido de dentro de uma maternidade em Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, foi presa em flagrante. Para conseguir atendimento, Dulcilene Alves da Silva, de 27 anos, fingiu que estava grávida e sentindo dores. Ela foi medicada, mas ficou constatado que não tinha nada. Quando estava saindo da maternidade, a suspeita invadiu um quarto e se passou por enfermeira. Ela pegou a recém-nascida dos braços da mãe, alegando que a criança passaria por exames. A câmera de segurança flagrou Dulcilene passando pela portaria, escondendo a bebê sob vários panos e saindo com pressa. A mãe estranhou a demora e acionou a equipe médica, que chamou a polícia. Taxistas indicaram o destino que a suspeita havia tomado. Ela foi encontrada dando leite para a recém-nascida em uma casa na zona rural da cidade e presa em flagrante. A PM registrou um momento de emoção em que a garotinha foi devolvida para a mãe. Meu filho, eu ia te perder, viu? Ia não. A polícia quer saber qual a motivação da mulher que foi encaminhada para um presídio da região. Um crime incomum aconteceu em Canelas, no Rio Grande do Sul, e ganhou repercussão na internet. O assalto foi anunciado por meio de um bilhete. Passa tudo, não chama a atenção. O assaltante em questão é um jovem cadeirante que tem paralisia cerebral e é surdo e mudo. Ele usou os pés para entregar o bilhete e apontar um revólver de brinquedo em direção ao vendedor e a um cliente da joalheria. O rapaz que presenciou a cena chamou a polícia, que foi até o local e levou o jovem cadeirante para a delegacia. O suspeito foi liberado depois de prestar depoimento com a ajuda de um familiar. O delegado da cidade abriu um inquérito para apurar o caso. O jovem não tinha antecedentes criminais e teria agido sozinho. E tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar vários prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Em São Paulo, 80 atividades econômicas estão em pleno funcionamento, mesmo durante a quarentena. São empresas voltadas para o abastecimento de setores essenciais e que respondem por 74% dos estabelecimentos ativos no estado. Com a quarentena, muitos comércios tiveram que fechar as portas, mas muitas empresas consideradas essenciais continuam em atividade. Em São Paulo, uma série de estabelecimentos está autorizada a funcionar. São empresas do agronegócio, da construção civil, de logística e as que fornecem para áreas de saúde e alimentação. Serviços gerais, segurança e comunicação também são os setores que funcionam normalmente. O problema é que os consumidores estão em casa e o ritmo dos negócios caiu. A indústria que Daniel dirige começou o ano com 20% de aumento nas vendas. Na quarentena, a empresa passou a produzir 70% menos. Hora de mudar os planos. Fomos obrigados a buscar alternativas que começaram por renegociação de contratos com diversos fornecedores e, posteriormente, com os nossos colaboradores, identificamos que a melhor saída seria a redução de jornada de trabalho com redução de salários, a fim de evitar a redução do quadro de funcionários, mantendo os empregos. 2 números servem para ilustrar o encolhimento da economia no estado com maior atividade industrial do país. A queda do PIB, Produto Interno Bruto, e a diminuição na arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em março deste ano, o PIB paulista caiu 27% em relação a 2019. Na mesma comparação, o recolhimento de ICMS teve uma redução de 19%. O governo do estado chamou entidades e empresas para elaborar o plano de retomada da economia. O projeto recebeu mais de 3.000 propostas. Alguns critérios estão definidos: priorizar setores mais afetados e aqueles que geram mais empregos. Sabe que a hora que a gente retomar, ele não vai ser
assim rápido, ele vai ser um negócio mais devagar, aos poucos, né? E eu acho que a grande expectativa, a gente, nesse momento, eu acho que nós temos que tentar, pro empresário, sobreviver. Então, nós temos que passar essa turbulência e daí para frente retomar no novo cenário, porque a gente não sabe exatamente como vai estar a situação depois que passar toda essa pandemia. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, caiu 0,59% em maio. É a maior deflação desde o início do Plano Real em 1994. Segundo o IBGE, a queda do preço dos combustíveis foi o item que causou o maior impacto no resultado para o mês. Habitação, vestuário e itens de despesas pessoais também contribuíram para a desaceleração. No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 0,35%. O Ministério da Saúde já atualizou hoje os números da Covid-19 no Brasil. São Paulo continua sendo o estado com mais casos da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. O Ministério da Saúde também informou que quase 160 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Cerca de 200 mil permanecem em acompanhamento. O Brasil já tem mais de 24.500 mortes provocadas pelo novo coronavírus. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou no início da noite que o governo se prepara para estender o auxílio emergencial para trabalhadores informais por mais um mês. O presidente também informou que o auxílio de 60 bilhões de reais a estados e municípios será sancionado amanhã. Uma injeção de 60 bilhões, estados e municípios, mas eu acho que os prefeitos e governadores já sabem que não vai ter outra oportunidade. Nós não podemos continuar socorrendo estados e municípios que devem, no meu entender, de forma racional, começar a abrir o mercado. Estamos pagando a segunda parcela, teremos a terceira e já nos preparando para a quarta, que não vai ser de 600, vai ser um valor menor, porque cada parcela está na casa de 35 bilhões e esse dinheiro vai no endividamento do Tesouro. Então, essa ajuda está colaborando e muito para que não tenhamos problemas sociais. Atinge, inclusive, o pessoal do Bolsa Família, né? O que falta para os 600 estão recebendo. Agora, o Brasil tem que voltar à normalidade. O Comitê Empresário Solidário, liderado pelo governador de São Paulo, João Dória, já arrecadou mais de 660 milhões de reais em doações para o combate à pandemia. Ao todo, a parceria entre o governo paulista e a iniciativa privada prevê a distribuição de 4 milhões de cestas básicas para famílias carentes de 168 municípios do estado. Só hoje, empresários doaram mais de 12 milhões de reais em produtos. Além dos alimentos, os beneficiados também recebem produtos de higiene e álcool em gel. Todo o processo é auditado por uma empresa especializada. O estado de São Paulo recebeu um importante reforço no combate à Covid-19. Chegou esta tarde ao Aeroporto Internacional de Guarulhos um lote de 133 ventiladores pulmonares que vieram da China. O governo espera um outro lote com mais de 1.000 respiradores. Da Turquia, verão outras 1.500 unidades. De acordo com os fornecedores, esses equipamentos serão entregues durante o mês de junho. Antes de serem colocados em uso, todos esses aparelhos serão testados e calibrados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Os novos equipamentos vão se juntar a outros 60 que já chegaram e ainda serão instalados nos hospitais da Grande São Paulo, da cidade de Piracicaba e na AME de Campinas. Os equipamentos foram comprados por meio de uma doação de quase 13 milhões de reais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que assumiu a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, voltou a falar sobre a possibilidade do adiamento das eleições municipais de outubro. O ministro também afirmou que a Corte estuda alternativas para a realização do pleito e disse que a prorrogação dos mandatos seria uma última alternativa. Nós só cogitaríamos de prorrogação, eu digo nós do TSE, mas penso que também seja esse o pensamento do Congresso, de prorrogação
se isso colocar em risco grave a saúde da população e nós não encontrarmos nenhuma alternativa para contornar esse problema. E o que eu tenho dito, e penso que seja o pensamento dos ministros do TSE e das lideranças políticas, é que se for inevitável a prorrogação, o que nós esperamos que não seja, que ela se dê também pelo prazo mínimo inevitável. Uma outra ideia na mesa é fazer o horário das eleições. Esse nem depende de emenda, porque dependeria do TSE só. Fazer as eleições de 8 da manhã a 8 da noite, por exemplo, portanto, aumentar significativamente, em 50%, a jornada eleitoral. Uma operação da Polícia Militar prendeu uma quadrilha na zona leste de São Paulo, suspeita de fraudar o auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. A operação ocorreu em 2 ações diferentes na zona leste de São Paulo. Ao todo, os policiais prenderam 3 homens e uma mulher e apreenderam mais de 100 cartões para saques do auxílio emergencial. Na primeira abordagem, foram localizados com uma dupla 20 cartões e R$ 1.200. E em uma agência bancária, um homem e uma mulher foram detidos com 84 cartões e R$ 6.000. Eles tinham acabado de fazer o saque. A ocorrência também foi apresentada à Polícia Federal. Os suspeitos responderão por estelionato. A reforma na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, foi concluída mais de 1 ano depois do massacre que deixou 10 mortos. As obras foram pagas principalmente por empresas parceiras do Instituto Ecofuturo e custaram mais de 3 milhões de reais. À tarde, o governador João Dória e o secretário da Educação, Rocieli Soares, visitaram a escola. Em março do ano passado, o colégio foi alvo do maior atentado contra uma escola pública de São Paulo, quando 2 ex-alunos entraram armados na unidade na hora do intervalo e mataram 2 funcionárias e 5 estudantes. Depois de 6 meses de obras, está tudo pronto na Raul Brasil. Mas, por enquanto, alunos e professores terão que esperar para conhecer as novas instalações, já que as aulas presenciais estão suspensas por causa do novo coronavírus. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde alertam para uma doença em crianças que pode estar associada à Covid-19. É uma síndrome inflamatória que compromete o aparelho respiratório e até órgãos como o coração. Também chamada de síndrome de Kawasaki, a doença atinge crianças e adolescentes. Conhecida como vasculite, ela provoca inflamação nos vasos coronarianos e pode ser fatal. Entre os principais sintomas estão febre persistente, erupções na pele e conjuntivite. Em outros países, algumas crianças infectadas pelo novo coronavírus desenvolveram essa síndrome inflamatória. Algumas características para que a gente possa fazer essa associação são importantes. Primeiro, a confirmação da detecção do vírus. Segundo, o aparecimento posterior de anticorpos ou uma exposição dessa criança ou adolescente ao vírus nas últimas 4 semanas que antecedem o quadro clínico. A partir daí é necessária a ida imediata a um pronto-socorro pediátrico. Os relatos da síndrome de Kawasaki associada à Covid-19 ocorreram no Reino Unido, na França, Espanha e nos Estados Unidos. Mesmo que não haja evidências conclusivas sobre essa relação e nem confirmação de casos no Brasil, autoridades de saúde alertam para o rápido reconhecimento da doença. Kawasaki já é uma doença bem conhecida pelos pediatras, né? Ela apresenta critérios clínicos, diagnóstico bem estabelecidos e quando é feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, ela previne uma das principais complicações, que é o aneurisma de coronária, que seria aquela dilatação de um vaso ao redor do coração. No Brasil, ainda não há relatos da associação das doenças, mas em se tratando de coronavírus, é preciso estar sempre alerta. Os sintomas podem ser diferentes de uma pessoa para outra, como na casa da Michele, onde até as crianças adoeceram. Hoje nós estamos todos recuperados, mas foi muito difícil de ter um diagnóstico exato, porque a minha sogra começou com uma infecção urinária. Eu tive muita diarreia e dor de cabeça e as crianças apresentaram febre e dor de garganta.
Então, cada um apresentou um sintoma diferente. Apesar de todo o desemprego que essa pandemia trouxe, algumas empresas conseguiram até crescer, se adaptando à nova realidade. E com isso, a forma de seleção dos candidatos também teve que ser reinventada. A loja especializada em reparos de celulares foi surpreendida pelo aumento de clientes e pela procura por serviços nesses últimos meses. A gente teve um crescimento na demanda, a gente fechou as lojas de shopping, mas a gente fez um investimento em promoções, publicações com o nosso serviço de delivery. A gente observou um crescimento da empresa. Inclusive, nesse momento, estamos fazendo investimento em estrutura. O Douglas aumentou o quadro de funcionários para dar conta dos pedidos. E em meio à pandemia, todas as contratações foram feitas online. O Eldon foi um dos escolhidos. Fiquei 2 meses em casa parado, aí veio a oportunidade de eu vir trabalhar aqui e assim, foi sensacional. A tecnologia e o acesso à internet são fundamentais para quem busca um lugar no mercado de trabalho. Agora, as vagas de emprego são anunciadas assim, nas redes sociais. A entrevista com os candidatos é feita por videoconferência e a assinatura dos contratos também é totalmente digital. O futuro do trabalho é aí e o Covid está cada vez acelerando isso mais. A gente tem que se adaptar sempre ao novo. A experiência, essa esperteza com o digital, cada vez mais importante. Oportunidade também para quem está na sala de aula e tenta uma vaga de estágio. De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, 1.600 estudantes conseguiram oportunidade em Minas Gerais entre abril e maio. A Jéssica foi contratada para estagiar em home office. Eu consegui a contratação e eu consigo mesmo no home office fazer o serviço igual se eu tivesse pessoalmente. Isso para mim foi um ponto muito positivo. Essa empresa de pagamentos está com 400 vagas abertas nos escritórios de São Paulo e Vitória. Foram 180 novas contratações em 2020 e todos trabalham em casa. Nossa expectativa é de chegar ao final do ano com 1.800 colaboradores. A gente segue firme com a nossa operação, firme com o nosso plano de crescimento e com o plano de contratações. E como é que fica o tempo amanhã em todo o Brasil? A Gabriela de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. Que frio é esse? São Paulo teve aí a menor temperatura do ano pelo 3º dia seguido. E olha, já aviso, viu? Vai esfriar ainda mais. É que a gente continua com aquela massa de ar polar entre o sul do Brasil, sudeste e centro-oeste. Esse ar polar mantém as temperaturas baixas, principalmente no comecinho do dia e à noite. Em alguns locais, nas regiões serranas, a temperatura pode ficar abaixo de 0 grau e novamente tem previsão de geada. Em Porto Alegre, mínima de apenas 9 graus e não passa dos 19. A madrugada vai ser mais gelada ainda em São Paulo e Belo Horizonte, com mínima de apenas 8 graus. E mesmo com o sol brilhando forte à tarde, a sensação vai ser de friozinho por conta aí da entrada do ar gelado. Friozinho que deve chegar até mesmo em áreas do norte do Brasil, como em Rio Branco, lá no Acre, onde a mínima é de apenas 16 graus. Mesma coisa em Cuiabá, depois esquenta, chega aos 30. O dia começa frio também em Campo Grande, com mínima de 10 graus, e em Brasília, com mínima de 13 graus apenas. No norte do Brasil, o sol deve aparecer na maior parte do tempo, ainda assim tem previsão de pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Mesma coisa lá no nordeste do Brasil, onde a chuva deve ser constante apenas nessa área escura aqui entre Sergipe e Bahia. Portanto, a gente vai lá para Salvador, onde tem previsão de mais chuva, situação é de alerta, máxima de 30 graus amanhã e de 28 na quinta-feira. E, gente, para encerrar, tem alerta da Marinha para o mar bastante agitado por causa de um ciclone extratropical que deve provocar ventos aí de até 80 km por hora entre o litoral do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. E é alto aqui o risco de ressaca. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E agora o comentário sobre política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Wilson Witzel é o primeiro político de envergadura eleito na onda da nova política a se ver envolvido em uma investigação de corrupção.
Ex-juiz federal começou a campanha como azarão na campanha de 2018 com 1% dos votos. Da noite em que foi eleito no segundo turno, derrotando o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, esse sim um político tradicional, agradeceu o apoio da querida família Bolsonaro e fez a seguinte declaração: a população mostrou que quer um combate duro à corrupção, quer mais segurança e saúde. Hoje, 1 ano e meio depois, Wilson Witzel tornou-se alvo de operação de busca e apreensão justamente por suspeita de corrupção na área da saúde. A ação pode ser vista, interpretada sob 2 aspectos principalmente: a investigação propriamente dita e o aspecto político. Wilson Witzel se disse vítima da ditadura da perseguição porque é ferrenho opositor do presidente Bolsonaro. Basicamente fez uma acusação de uso político da Polícia Federal. Ora, uma operação como essa não depende apenas da Polícia Federal, passa também pelo Ministério Público Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, em sua decisão, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, cita indícios da participação ativa do governador do Rio no esquema de desvio de verbas da saúde. O principal indício seria o vínculo do escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, com operadores do esquema de corrupção. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, me disse que não faz reparos à operação e disse não ver indícios de perseguição política. A Polícia Federal está no centro da investigação do Supremo Tribunal Federal sobre interferência política. É sempre bom lembrar que a autonomia de órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foi o que permitiu o avanço no combate à corrupção nos últimos anos. E é bom que continue assim. E agora o esporte, alguns clubes brasileiros já ensaiam a volta ao futebol. O Flamengo é favorável ao retorno do Campeonato Carioca. O elenco voltou aos treinos desde o dia 19, mesmo sem autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, segue a mesma linha. Ele esteve na reunião com o prefeito Marcelo Crivella, que garantiu que os 4 grandes acataram a decisão de dar continuidade ao campeonato regional. Então, deixamos treinamentos, eu falo de rachão e o coletivo, que é realmente o treino com bola, para o mês de junho. Eu agradeço muito a eles por essa decisão. Mas Botafogo e Fluminense negaram, por meio de notas, que tenham aprovado o retorno do campeonato. O Glorioso afirmou que não é o momento de retornar aos treinamentos. O tricolor das Laranjeiras disse que a volta do esporte deve ocorrer quando as autoridades de saúde emitirem um parecer favorável. Em São Paulo, o Corinthians se mostrou contra a retomada imediata do futebol. O presidente do clube, André Sanches, reconheceu as dificuldades impostas pela crise da Covid-19 e pediu união entre clubes e governos para encontrar uma solução. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite a vocês. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.